Olá e bem-vindos a todos para mais um episódio do nosso podcast Nos Bastidores da Justiça Administrativa. No episódio de hoje iremos abordar uma questão essencial sobre o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Por que motivo o professor Dr. Vasco Pereira da Silva atribuiu exatamente 9 valores em 20 a este Estatuto e não uma nota inferior? A resposta reside, sobretudo, no artigo 4º do ETAF, que define o âmbito da jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Vamos então analisar como é que este artigo contribui para a avaliação do Estatuto e reflete tanto os seus méritos como os seus desafios. De facto, o artigo 4º é considerado um dos pontos mais fortes e bem elaborados do ETAF. Este artigo apresenta uma abordagem ampla e inclusiva, criando o que se chama de cláusula aberta para o contencioso administrativo. Isto significa que, ao invés de restringir as competências dos tribunais administrativos a categorias específicas e limitadas, o legislador adotou um modelo que incorpora todos os critérios possíveis de uma relação administrativa e fiscal. Vamos então tentar compreender isto em detalhe. No passado, os tribunais administrativos só julgavam os chamados atos definitivos executórios. Isto incluía então atos do governo, atos que punham termo a um procedimento administrativo, atos com caráter definitório e atos suscetíveis de execução coativa. Porém, com a evolução do Estado e da função administrativa, surgiu uma nova realidade, na qual diversos tipos de atos escapavam a estas definições clássicas. Estes atos, que hoje são fundamentais no direito administrativo, incluem o ato prestador, típico do Estado Social, relacionado a prestações de serviço, e o ato com eficácia em relação a terceiros, que afeta indiretamente pessoas que não são parte direta do procedimento. Estes novos atos não se encaixam nas categorias anteriores. Por isso, era essencial uma abordagem mais abrangente, capaz de, então, ter este escopo, toda a função administrativa moderna. É exatamente isto que o artigo 4º do ETAF faz. Ele representa uma lista detalhada de competências distribuídas por 15 alíneas, que vai desde a linha A à linha O. E estas alíneas cobrem um vasto leque de situações. E o mais interessante é que são cumulativas, ou seja, um único ato administrativo pode enquadrar-se em várias destas alíneas, garantindo que praticamente nenhuma atuação administrativa fique fora da jurisdição administrativa. Esta abordagem amplia significativamente o campo da atuação dos tribunais administrativos, transformando-os em verdadeiros tribunais de contencioso pleno. Em termos práticos, isto significa que o contencioso administrativo português abrange todas as relações jurídicas administrativas e fiscais, garantindo que haja uma jurisdição especializada para resolver qualquer conflito relacionado à função administrativa. O que é que torna isto, então, tão importante? Bem, no passado era comum que certos casos administrativos fossem julgados pelos tribunais judiciais. Isto, então, criava uma situação paradoxal. Tínhamos tribunais administrativos especializados, mas ainda dependíamos dos tribunais judiciais para resolver muitos conflitos administrativos. Com este artigo, o 4º artigo, a lacuna foi praticamente eliminada. Hoje, os tribunais administrativos têm competência para julgar todos os atos da função administrativa, exceto em algumas situações específicas previstas nos números 3 e 4 do mesmo artigo. É verdade que estas exceções geram algumas controvérsias e o professor Dr. Vasco Pereira da Silva menciona que algumas delas são desnecessárias, enquanto outras podem criar problemas de interpretação. Ainda assim, o impacto positivo do artigo 4º é inegável. Outro ponto que merece destaque é a coragem do legislador em alinhar o direito administrativo português às demandas do Estado contemporâneo. Hoje vivemos num Estado que presta serviços, regula atividades e interage com os cidadãos de formas muito mais complexas do que acontecia no passado. E o artigo 4º reflete esta realidade, permitindo então que o contencioso administrativo acompanhe a evolução da administração pública. Mas há um ponto crucial que é necessário considerar: a aplicação prática deste artigo. Embora o artigo 4º seja, do ponto de vista técnico, uma norma bem estruturada, a sua implementação enfrenta desafios relacionados à falta de especialização dos juízes, como vimos anteriormente. Ainda assim, o âmbito de jurisdição amplo criado por esta norma representa um grande avanço para o sistema jurídico português. O professor Dr. Vasco Pereira da Silva destaca que este artigo é por si só suficiente para justificar uma nota positiva para o ETAF.
Então, o que é que aprendemos hoje? Em síntese, apesar das críticas justas ao ETAF, o artigo 4º mostra que este estatuto tem méritos significativos, especialmente ao modernizar e ampliar o campo de atuação dos tribunais administrativos. E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast. Hoje celebramos os avanços do ETAF e percebemos que, mesmo em meio a desafios, há razões para otimismo. Se gostou deste episódio, não se esqueça de compartilhar e acompanhar-nos para mais discussões sobre o direito administrativo. Obrigado por estar connosco e até à próxima!